Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre geradores elétricos dentro da matéria de eletrodinâmica. Os geradores, de uma forma geral, são os dispositivos, se a gente pode dizer assim, que pegam qualquer forma de energia e converte essa energia em energia elétrica. E a gente pode utilizar nos receptores elétricos para poder fazer realização de trabalho. Nós temos aí uma representação esquemática para um gerador, que é dada por esse desenho aqui. Você tem duas barras, uma maior e uma menor, para dar aquela ideia de dipolo elétrico, onde um tem o potencial elétrico negativo, o outro potencial elétrico positivo, ou seja, tem um excesso de carga positiva desse lado, um excesso de carga negativa desse, para a gente criar um campo elétrico entre elas e forçar aí a movimentação dos elétrons. Se os elétrons tiverem que andar entre esse campo elétrico contra o campo elétrico ou a favor do campo elétrico, isso vai definir se ele é um gerador ou um receptor. No desenho aqui a gente tem a corrente elétrica entrando pelo polo negativo, podia ser desenhado saindo pelo polo positivo, também faria o mesmo efeito. Essa ideia de que os elétrons têm que se mover contra o campo elétrico para poder criar a corrente elétrica dá um nome aqui para a gente de força eletromotriz, essa letrinha aí aqui manuscrita que a gente vai utilizar. Um gerador de verdade, um gerador real, né, você vai ter essa representação modificada. No ideal, você não tem perda de energia, então essa diferença de potencial entre as suas extremidades é representada pela própria força eletromotriz que está marcada aqui. No real, nós temos uma perda de energia, a gente pode representar isso por uma resistência acoplada ao gerador, está aqui o desenho da resistência, resistênciazinha aqui marcada pela letra R. E aí, então, a diferença de potencial nas extremidades passa a ter uma fórmula diferente, porque vai ter esse valor de força eletromotriz, mas ele vai gastar, ele vai descontar uma diferença de potencial, uma queda de potencial na passagem da corrente pela resistência interna do gerador. Então você tem uma equação diferenciada com um sinalzinho de menos aqui, dizendo a respeito do gasto, né, na queda de tensão aqui no gerador real. Então é mais simples, está aqui. E aí a gente tem aí as definições, né, o que é cada uma das letras. O U é a DDP nos terminais do gerador. Esse Ezinho aqui é a força eletromotriz. Lembrando que não é uma força, né, é uma diferença de tensão. O Rzinho é a resistência interna, também medida em ohms, né? E o I é a intensidade da corrente elétrica, qual da mesma forma que a gente estava falando lá na lei de Ohm, né? Anteriormente na outra matéria. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso agora, em termos de observar melhor essa equação e verificar o comportamento dela. Logo de cara a gente já nota umas coisas interessantes aqui. Tá, ó, vamos ver. Nessa equação chamada de equação característica do gerador, você vê que ela tem um jeitão de função do primeiro grau, não tem nenhum termo elevado ao quadrado. Tem um valor menos um valor multiplicado por uma grandeza que está relacionada à tensão. Né? Então isso aqui seria valor fixo, isso seria valor fixo, isso seria variável, isso seria variável. Me lembra uma equação do primeiro grau. Como a parte da variável está com sinal negativo, se a gente representar isso num gráfico, o gráfico vai ser uma reta e vai ser uma reta decrescente. Então, aqui no cantinho, ó, vamos fazer essa representação. U e I, né, como se aqui fosse o X e aqui fosse o eixo Y. E aí a queda da tensão representada por uma reta, mostrando que ela começa com esse valor, que seria o valor do gerador ideal, mas ela vai gastando energia devido à resistência até um valor mínimo aqui embaixo, que é chamado corrente de curto-circuito, esse ICC aqui, tá? Quando essa corrente elétrica dessa equação for igual a zero, essa parte aqui desaparece da fórmula e aí a gente tem então o valor ali da força eletromotriz. É só vir aqui no gráfico, onde que o I é zero, o zero está aqui, e subir até lá, você vê, esse valor é a força eletromotriz. Isso facilita a vida, porque se você tiver um gráfico que tiver um número, você já vai saber de cara que a força eletromotriz é aquele número. Agora, e se ao invés da corrente for zero, a DDP, a tensão elétrica U, for igual a zero? Se o U for igual a zero, ó, você vai aqui embaixo no gráfico e vai cair nessa parte aqui. Você vai encontrar a corrente de curto-circuito. Então, são duas informações muito importantes das extremidades dessa reta da equação característica
que precisam ser lembradas na medida em que se vai fazer exercício mais para frente, ok? Tem mais uma escondida que na física, toda vez que tem uma reta, a tangente do ângulo representa alguma coisa. Então vamos olhar aqui esse ângulo interno aqui desse triângulo que apareceu, representá-lo pela letra alfa, e aí no estudo dessa tangente a gente vai descobrir uma coisa que é cateto oposto sobre hipotenusa, vai dar esse valor aqui, ó, a força eletromotriz, dividido por esse valor, que é a corrente de curto-circuito. Se eu trouxer essa tensão para o lado de cá e a corrente de curto-circuito para o lado de cá nessa expressão, eu vou encontrar o valor da resistência interna. Então a resistência interna nada mais é que no gráfico é encontrada pela tangente desse ângulo, né? Então a gente pode representar como a força eletromotriz dividido por ICC, a corrente de curto-circuito, sempre, tá? Sempre vai dar para fazer isso. Agora imaginemos que você tem o gerador acoplado a um resistor, né? a um receptor, alguma coisa que vai utilizar a corrente elétrica formando um circuito fechado. Ó. Você tem aqui agora um circuitozinho fechado. A gente pode olhar que dessa extremidade é essa, se esse circuito tem um fio ideal, que não vamos considerar resistência no fio, o potencial elétrico nesse ponto aqui vai ser o mesmo potencial elétrico naquele ponto lá. O potencial elétrico aqui vai ser o mesmo nessa outra extremidade, e a gente nota então que essa resistência está sobre uma queda de tensão que tem as mesmas letras que o gerador, ou seja, ela vai ter a mesma tensão que o gerador. Então, de acordo com a lei de Ohm, como que era a queda de tensão na resistência? Era U é igual a R vezes I, não era? Então, o AB para a gente aqui vai ser o R vezes o I. No gerador, essa queda de tensão entre as extremidades, a gente viu, é a equação característica, é E menos RI. Ora, se as letras são iguais, então a gente pode afirmar que a tensão elétrica no gerador e no resistor são iguais. E aí, se eu igualar as duas equações, eu vou descobrir uma informação muito interessante, que é a corrente no circuito que está aqui atuando. Então, aqui eu posso passar esse RI negativo para o lado de lá, posso usar a fatoração por agrupamento, né, deixar o que está repetido aqui em evidência, e aí posso trazer toda essa parcela de resistores somados para o outro lado da expressão, e eu encontro a fórmula que me dá a corrente elétrica nesse circuito de um gerador com um resistor. Essa equação é conhecida como a equação de Ohm-Poilet, né? Então, para não decorar mais uma equação, a gente decora todo esse procedimento, que é mais fácil, porque se aqui tiver associação em paralelo ou qualquer outro tipo de associação, vai ajudar bastante. Existe um outro modo de analisar esse circuito, que é usando as expressões de Kirchhoff, né, de análise de circuito, e uma delas, a lei das DDPs, né, a lei das malhas, fala para a gente que a soma das DDPs no circuito todinho fechado tem que dar zero. Então, se eu sair de um determinado ponto e sair coletando as diferenças de potencial entre as extremidades que passam em cada dispositivo, eu vou encontrar a soma como sendo zero. Então, eu vou fazer isso. Vou pegar aqui, e aí eu lembro que essa tensão é resistência vezes a corrente. Aqui, essa tensão é resistência vezes a corrente. E aqui a tensão é o próprio E. Só então, preciso lembrar de uma regra de sinal. Né? Ó, eu tenho que, se eu estiver fazendo a minha leitura a favor do movimento da corrente, as tensões nas resistências vão ficar com sinal positivo, sempre. Se eu estiver fazendo a leitura no mesmo sentido da movimentação da corrente, as tensões nas resistências sempre ficarão com sinal positivo. E onde tem a força eletromotriz? Então, quando você chegar numa tensão dada pela força eletromotriz, você associa a essa tensão o sinal que você chega primeiro nessa leitura. Eu estou vindo por esse caminho, ó, eu chego no sinal negativo. Então, na minha expressão, eu vou colocar menos E para poder estar resolvendo. Então, vai ficar assim, ó, resistor vezes corrente, menos a tensão da força eletromotriz, tudo isso somado igual a zero, porque eu volto no ponto de início. E aí agora eu mexo com essa expressão, faço aqui a fatoração por agrupamento, novamente, passo o E para o outro lado e trago esse elemento todo para o lado de lá e encontro a mesma expressão. Lógico, era para encontrar, mas é uma outra maneira de analisar,
e que pode ser mais fácil para se trabalhar quando se tem mais resistências ou outros dispositivos aqui, ou até outros geradores nos outros trechos do circuito. Tá? Então, essa daqui vai ficar para quando a gente estiver fazendo análise de circuito elétrico mais complexo. A potência elétrica no gerador, né, então agora a gente pode pensar na questão da energia que a gente consegue utilizar, né, do trabalho que você consegue fazer em um certo tempo, vai ser dada da seguinte maneira. Primeiro que a potência elétrica nos terminais de qualquer dipolo é dada como P igual a U vezes I. Segundo, que o gerador ele pode fornecer um valor que é exatamente aquele dado pela sua força eletromotriz. Então, esse valor que ele consegue fornecer vai ser chamado para a gente de potência total, né? E vamos representar aqui como PT, ó. PT igual a E vezes I, tá? Força eletromotriz vezes a corrente. Mas, no gerador real, a gente sabe que a resistência interna consome parte de energia, então você vai ter um desperdício de potência. Então, essa potência na resistência interna que vai sendo gasta, vai ser dada pelaquela fórmula aplicada na resistência que vem lá da expressão de Ohm acoplada à ideia de potência. Então, vai ser resistência vezes corrente elevado ao quadrado. Essa potência, então, vai ser chamada para nós, para simplificar o trabalho, de potência dissipada. Né? Então, potência dissipada, PD aqui, para lembrar, ó, resistência interna vezes o quadrado da corrente. Isso nos leva então à ideia da potência útil que eu posso aproveitar. A potência útil tem que ser aquela que o gerador poderia fornecer livre de impedimentos, menos o gasto que ele tem, né? Menos a potência gasta. Então eu vou pegar essas duas expressões, subtrair uma da outra, e aí eu tenho uma expressão para potência útil. Né? O que eu posso aproveitar? Olha, interessante que ela tem aqui um fator quadrático. Se eu tivesse que fazer o gráfico disso, ia ser uma equação do segundo grau com um sinal negativo na frente, portanto seria uma parábola com a concavidade para baixo. E a gente teria um ponto de máximo para identificar qual é a máxima potência que o circuito pode fornecer. Isso vai ficar para um outro vídeo, tá ok? Nesse exercício a gente tem aqui a seguinte questão. Dado o gráfico abaixo, determine a resistência interna do gerador, a corrente de curto-circuito, a equação característica, DDP quando a corrente for 4, a corrente elétrica quando a DDP for 150 volts e qual a potência útil se a corrente for de 4 amperes. Alguns itens são fáceis, outros a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade porque tem que analisar com cuidado. Mas vamos lá. Ó, primeiro, a resistência interna do gerador. A gente viu que a resistência interna era tangente do ângulo, né? Era dada por essa expressão. Eu nem preciso da expressão, porque se é a tangente do ângulo, o ângulo está aqui, ó, vai ser o 240, que é o cateto oposto, dividido pelo 8, que é o cateto adjacente. Ah, fácil, fácil, fácil. 240 dividido por 8, 30. Aí você tem essa colocação aqui, então. É fácil de fazer, 30 ohms. A letra B pede a corrente de curto-circuito e aí ela aparece sempre que o U for zero. Aqui no gráfico, quando o U é zero, aqui embaixo, vai ser esse valor que está aqui. O próprio valor que já está demonstrado no final da reta aqui, ó, que legal. Então, 8 amperes a corrente de curto-circuito. A equação característica, a gente viu que é aquela expressão enorme, né? Você precisa da força eletromotriz, precisa da resistência interna. A força eletromotriz é esse valor aqui, que é o 240, né? Sempre quando o I for igual a zero, você tem a força eletromotriz. E a resistência interna a gente achou que é o 30, então é só colocar os dois na expressão e você tem a fórmula da equação característica para esse gerador pronto. Simples assim, legal. Letra D, calcule a DDP quando a corrente for de 4. Se a corrente for 4 amperes, coloca ela aqui e aí você vai ter como calcular o valor da DDP, que é o nosso U. Só substituir então na equação característica. Faz a multiplicação primeiro, faz a subtração, não esquece que a DDP é em volt, né? E terminou. Mais um item legal de fazer. Agora, qual a corrente elétrica quando a DDP for 150? Então, agora ele está falando que esse U vai valer 150 nessa equação característica aqui, sem problema. Vamos substituir a equação característica, vamos rearranjar os termos. Menos 30 aí eu posso colocar para cá, fica mais. O 150 eu posso colocar para cá, fica menos, né? Posso fazer a subtração, posso pegar o 30 e passar dividindo. E a gente descobre que a corrente, então,
Quando a tensão é 150 volts, vai valer 3 amperes. Muito legal e fácil de fazer. É só treinar isso daqui. Qual a potência útil se a corrente for de 4 amperes? Quando falou em potência, eu preciso daquela equação da potência. Lembrando que a potência útil era igual à potência total menos a potência gasta, a potência dissipada. Então ela tinha esse jeitão aqui, né? Potência total era a força eletromotriz vezes a corrente e a potência dissipada era a resistência interna vezes o quadrado da corrente elétrica. Posso substituir o valor do E, posso substituir o valor do R e aí eu vou ter a expressão da potência útil para esse gerador. Ó, essa expressão. Mas agora ele me dá um dado aqui que ele quer saber essa potência quando a corrente for 4. Então eu vou substituir este cara e este cara por 4. Simples assim. Substitui o valor do I. Lá. Faço aqui o quadrado, faço aqui o produto, né? Ó, faço esse produto também e encontro o valor da potência, lembrando que potência, unidade dela é em watts. Tá aí nosso fechamento do nosso exercício para fechar todas as informações do conceito básico. Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente pode então trabalhar outros exercícios de aplicação. Muito obrigado.